Amélia Elizabeth Dyer nasceu em 1837. Foi uma das maiores assassinas em série de toda a história, matando crianças a seu cuidado durante um período de mais de 20 anos na Grã-Bretanha, mas existem muitas suspeitas de que fosse responsável por muitas outras mortes semelhantes, possivelmente mais de 400. Ao contrário de muitos da sua geração, Dyer não era produto da pobreza opressiva. Foi a mais nova de 5 irmãos, com 3 rapazes, Thomas, James e William, e a irmã Anne e a pequena Pyle. Era filha de um sapateiro, Samuel Robley, e sua mãe, Sarah Robley. Aprendeu a ler e escrever e desenvolveu uma paixão por literatura e poesia. Contudo, a sua infância foi marcada pela doença mental de sua mãe, causada por febre tifoide. Amélia testemunhou as atitudes violentas de sua mãe e foi obrigada a tomar conta dela até ela morrer, delirante, em 1848. Investigadores comentaram mais tarde o efeito que isto teve sobre Dyer e também o que ensinou a Dyer sobre os sinais de que pessoas apresentavam quando pareciam estar a perder a cabeça devido à doença. Depois da morte de sua mãe, Amélia viveu com sua tia em Bristol durante uns tempos, antes de ser aprendiz de fabricante de espartilhos. Seu pai morreu em 1859 e seu irmão mais velho, Thomas, herdou todo o negócio de sapatos da família. Em 1861, com 24 anos, Amélia ficou permanentemente distanciada de pelo menos um dos seus irmãos, James, e mudou-se para Trinity Street, em Bristol. Aí casou-se com George Thomas. George tinha 59 anos e ambos mentiram sobre a sua idade na certidão de casamento, de forma a reduzir a diferença de idades. George tirou 11 anos de sua idade e Amélia adicionou 6 anos à idade dela. Várias fontes falam dessas idades, mais tarde causando muita confusão. Depois de se casar com George Thomas, Dyer estudou para ser enfermeira, através de uma parteira, Ellen Dunning. Aprendeu de uma forma simples de viver a vida, usando a sua própria casa para providenciar alojamento para mulheres jovens que tivessem concebido ilegitimamente e depois levar os bebês para adoção, ou simplesmente deixá-los morrer de fome ou por maus tratos. Ellen Dunning foi forçada a fugir para os Estados Unidos da América, pouco depois de conhecer Amélia, para escapar da atenção das autoridades. Mães solteiras da Bretanha vitoriana tentavam com frequência ganhar algum dinheiro, desde que, em 1834, o ato da emenda da Lei da Pobreza tinha retirado qualquer obrigação financeira dos pais de crianças ilegítimas, trazendo infortúnio para crianças ilegítimas. Tal lei foi um presságio para que essas crianças tivessem uma má sorte. Cuidadores sem escrúpulos começavam a fazer os bebês passar fome, para poupar dinheiro e até apressar a sua morte. Bebês barulhentos ou exigentes eram sedados com álcool ou ópio.
Godfrey Cordial, conhecido como o amigo da mãe, era um xarope de ópio, que era uma escolha frequente, mas existiam várias preparações semelhantes. Muitas crianças morreram em resultado dessa prática. O ópio matou mais crianças através da fome do que diretamente por overdose. As mães que tentavam reivindicar ou saber o estado de suas crianças encontravam dificuldade, na maior parte do tempo, com demasiada vergonha e medo para dizer à polícia sobre qualquer tipo de suspeita. Então as autoridades encontravam dificuldades para encontrar as crianças dadas como desaparecidas. Este era o mundo de Amélia, cedido agora pela deportada Ellen Dunne. Amélia teve que deixar a enfermagem com o nascimento de sua filha Ellen Thomas. Em 1869, o marido George Thomas morreu e Amélia precisava de dinheiro. Amélia era aparentemente boa de fazer dinheiro através da venda de crianças. E apesar de tomar conta de mulheres grávidas, publicou-se como enfermeira e adotava bebês, em troca de pagamento substancial e roupa para crianças. Nas suas propagandas e reuniões com clientes, ela garantia que era respeitável, casada e que providenciaria uma casa segura e com amor para as crianças. Num certo ponto da sua carreira de venda de bebês, Amélia estava preparada para deixar de lado os custos e inconveniências de deixar as crianças morrerem por negligência e fome. Pouco tempo depois de receber cada criança, ela matava, ficando assim com mais lucro. Durante algum tempo, Day iludiu o interesse da polícia. Foi eventualmente apanhada em 1879, depois de um médico ter suspeitado sobre o número de mortes de crianças sob os cuidados de Day. Todavia, em vez de ser condenado por homicídio, foi condenado a 6 meses de trabalho por negligência. Depois de sua libertação, em 1890, Day cuidou do bebê ilegítimo de uma governanta. Quando voltou para visitar a criança, a governanta ficou imediatamente intrigada e despiu o bebê para ver se tinha presente uma marca de nascença numa de suas ancas. Não tinha. Assustada e encurralada com a suspeita da polícia, Day fingiu ter um esgotamento nervoso. Bebeu 2 garrafas de láudano numa séria tentativa de suicídio. Mas seu abuso de longo prazo no álcool e nos produtos à base de ópio deu-lhe tolerância a produto com ópio e, portanto, sobreviveu. Day percebeu a insensatez de envolver médicos para passar a certidão de óbito e começou a livrar-se dos pequenos corpos pessoalmente. Na natureza precária dessas atitudes, acabou chamando a atenção da polícia e também dos pais que reclamavam por seus filhos. Ela e sua família se mudavam constantemente de cidades em cidades com diferente nome para escapar da suspeita das polícias, permanecendo anônimas e para adquirir novos negócios. Durante anos, Day usou vários nomes falsos. Em 1893, Day foi novamente presa, mas também foi liberada do seu compromisso final no asilo psiquiátrico de Wells. Day mudou para Caversham, em Berkshire, acompanhada de uma associada que levantava poucas suspeitas, Jane Graham Smith, que Amélia tinha recrutado através de uma pequena palestra no asilo, a sua filha e genro, Mary Ann, conhecida como Polly,
e Arthur Palme. Nesse mesmo ano, Smith foi persuadido por Amélia para lhe chamar de mãe em frente às mulheres inocentes que estivessem a entregar seus bebês. Este foi um esforço para passar uma imagem de mãe devota. Em janeiro de 1896, Evelina Marmont, uma empregada de bar de 25 anos, popular, deu à luz a uma filha ilegítima, Doris. Rapidamente procurou ofertas de opção e colocou um anúncio na seção de miscelânea no jornal Bristol Times e Mirror. Dizia apenas: precisa-se de mulher respeitável para ficar com criança pequena. Marmont tensionava voltar ao trabalho e mais tarde recuperar sua filha. A criança então foi adotada pela senhorita Dyer. Dyer dizia: somos honestos, pessoas caseiras, em ótimas circunstâncias. Eu quero uma criança não por dinheiro, mas para conforto. Eu e meu marido adoramos criança. Não temos filhos nossos. Uma criança comigo seria uma casa e eu seria um amor de mãe. Então, Evelina Marmont entregou sua filha na mão de Dyer, mal sabendo o que aconteceria com sua pobre filha. Dyer, junto com sua filha Polly, de 23 anos, e o pobre bebê Doris, foi ao número 73 de Dyer Road, em Londres. Dyer encontrou uma fita usada em vestidos, enrolou 2 vezes no pescoço do bebê e deu um nó. A morte foi imediata. A criança foi envolvida num guardanapo, mantiveram algumas das roupas em mármores e o resto foi penhorado. Dyer pagou a renda à senhoria com um par de botas da criança, como presente para sua filha. No dia seguinte, no dia 1º de abril de 1896, numa quarta-feira, outra criança chamada Harry Simmons foi levada a Mile Road, contudo, sem fita disponível. A fita de volta do pescoço de Doris foi retirada e usada para estrangular o novo bebê de 13 meses. A 2 de abril, ambos os corpos foram colocados num saco, juntamente com tijolos para adicionar peso. Dyer levou para perto da barragem, em Carveshanloop, e largou o saco no rio Thames. No dia 30 de março de 1896, um saco foi retirado do rio por um barqueiro. Continha o corpo de uma menina, mais tarde identificada como Helena Fry. Na força policial disponível de Reading, o detetive não encontrou muitas provas, mas decifrou um nome legível, Mr. Thomas, e a sua moradia. Sem muitas provas, a polícia colocou um cerco de vigilância sobre a casa da senhorita Dyer. A investigação sugeria que Dyer iria fugir se levantasse suspeita. Os oficiais então decidiram usar uma jovem como isca, esperando que conseguisse um encontro com Dyer para discutir os seus serviços. Isso ajudou os detetives a ligá-la aos assassinatos. Isto foi planejado para ajudar a detetive a prendê-la. Dyer estava à espera de uma nova cliente, mas ao invés disso encontrou os detetives à espera na sua porta. No dia 3 de abril, Dyer estava à espera de uma nova cliente, só que encontrou em sua porta a polícia. Na casa de Dyer, eles encontraram muitas provas. Existiam várias roupas, incluindo fitas brancas, telegramas sobre arranjos de adoção, recibo de penhores sobre roupas de criança
recibo de publicidade e carta das mães perguntando sobre o estado de suas crianças. A polícia calculou que dos meses anteriores, pelo menos 20 crianças tinham sido colocadas sob o cuidado de Mrs. Thomas, agora associada a Amelia Dyer. Também parecia que pretendia fugir, desta vez para Somerset. Esta escala de homicídio levou a que pensasse que Dyer, durante várias décadas, tinha matado cerca de 400 bebês e crianças. Helena Fry, o bebê removido do rio Thames no dia 30 de março, foi dado a Dyer na estação de Temple Meads, a 5 de março. Já na mesma tarde, ela matou Helena Fry e chegou em casa apenas com um embrulho castanho, escondendo seu corpinho por 3 semanas. Mas o cheiro de decomposição levou a jogar o bebê no rio. Como não colocou um peso adequado no saco, foi descoberta facilmente. Amelia Dyer foi presa no dia 4 de abril e acusada de assassinato. Seu genro Arthur Palmer foi condenado de cumplicidade. Durante o mês de abril, o Thames foi revistado e mais de 6 corpos foram encontrados, incluindo Doris Marmon e Henry Simmons, as últimas vítimas de Dyer. Cada bebê foi estrangulado com uma fita branca, que ela mais tarde disse à polícia: "É como se distinguisse se é um dos meus." 11 dias depois de ter entregue a filha Dyer, Eveline Marmon identificou os restos mortais de sua pobre filhinha. No inquérito sobre as mortes, no início de maio, não foram encontradas provas que Mary Ann e Arthur Palmer estivessem envolvidos com Dyer. Arthur Palmer foi absolvido no seguimento de uma confissão escrita por Amelia Dyer. Na prisão, ela escreveu na sua própria escrita e pontuação: a 22 de maio de 1896, Amelia Dyer apareceu em Old Bailey e deu-se como culpada de homicídio de Doris Marmon. Dyer ainda tentou como única defesa a insanidade. Tinha estado num asilo 2 vezes em Bristol. Contudo, a acusação argumentou com sucesso que as suas exibições de instabilidade mental tinha sido uma máscara para evitar suspeitas. Ambos os assassinatos coincidiram em que Dyer estava plenamente consciente de seus crimes. Bastaram apenas 4 minutos e meio para o júri dar-lhe como culpada. Nos 3 primeiros meses na solitária, encheu 5 cadernos com a sua sincera e final confissão. Visitada pelo capelão na noite anterior à sua execução e perguntada se tinha algo a confessar, ela ofereceu-lhes os cadernos dizendo: "Isto é suficiente." Curiosamente, não se opôs a ser testemunha no julgamento de Polly por homicídio, determinado para 1 semana depois da data de sua execução. Contudo, foi decidido que Amélia estaria já legalmente morta depois da sentença e, portanto, qualquer testemunho não seria válido. A sua execução não foi adiada. Na véspera da sua execução, Amélia soube que todas as queixas contra Polly tinham sido retiradas. Foi enforcada por James Billington na prisão de Newgate, numa quarta-feira, 10 de junho de 1896. No andaime, ao lhe ser questionada se ela tinha algo a dizer, ela disse: "Não tenho nada a dizer", antes de ser deixada a cair às 9 da manhã em ponto.
É incerto saber quantas crianças Amélia Dyer matou. Contudo, as mães, provas de outras testemunhas e materiais encontrados na casa de Dyer, incluindo cartas e várias roupas de bebê, aponta para muitos mais. O caso de Dyer causou um escândalo. Ficou conhecido como a Ogra de Reading e inspirou uma música conhecida. Consequentemente, as leis de adoção foram tornadas mais rígidas, dando a autoridades locais poder para policiar vendas de bebê, na esperança de acabar com o abuso. Apesar disto e da examinação dos anúncios dos jornais, o tráfico e abuso de crianças não parou. 2 anos depois da execução de Dyer, trabalhadores da linha de comboio que inspecionavam carruagens em Newton Abbot, Devon, encontraram um embrulho. Dentro estava um bebê de 3 semanas, mas apesar do frio e da chuva fina, a filha da viúva Jane Hill foi dada a Mr. Stewart por 12 libras e aparentemente largada no primeiro comboio. Foi reclamado que Mrs. Stewart era Polly, a filha de Amélia Dyer. Amélia Elizabeth Dyer morreu no dia 10 de junho de 1896. Ela foi uma das pessoas na história mais cruel, mais sem coração, sem temor e sem respeito pela vida alheia. Ela enganou, mentiu, fingiu ser o que não era, torturou e matou mais de 400 crianças sob o seu cuidado. Amélia Dyer é um monstro.